A graça e a paz, meus irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí? Sem muitas delongas, vamos lá. Texto de 1º e 2º Timóteo de Paulo, né? Não é estudo bíblico, tá? No... Vou colocar a Bíblia não, vou ler os textos aqui, basar com o vídeo aqui do irmão. Vamos lá. Tem textos da Bíblia que parecem ter sido escritos hoje, mesmo tendo quase 2000 anos. E um deles é 2 Timóteo, capítulo 3. Mas o que choca é o alvo da mensagem. Muita gente pensa que Paulo estava descrevendo o Império Romano. Outros acham que ele falava do mundo pagão. Mas não. O mais perturbador é isto. Em 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo descreve a nossa geração. E ainda mais assustador, ele está falando de pessoas religiosas dos últimos dias, não de ateus. Ele fala de uma forma de cristianismo com aparência externa, linguagem espiritual, mas sem poder, sem transformação e sem temor de Deus. E se você acha isso exagero, espere até ver o que ele realmente lista como sinais do fim. Porque o capítulo inteiro não soa como um texto antigo. Soa como um raio-x assustador da cultura moderna e talvez até da sua própria vida. Mas antes de continuar, comente abaixo. Por isso que temos que olhar para nós mesmos e nos examinar como o próprio apóstolo Shaul Sharia, né? O apóstolo Paulo nos recomendou: examine vós mesmo para ver se está na fé. Só que o mal do ser humano é esse: olhar os erros dos outros e não olhar o seu próprio. Eu, como sou chamado para instruir no que é correto perante a Bíblia, não para julgar os outros, mas para, se a pessoa quiser se olhar de dentro para fora e se consertar e andar no caminho do Salvador, se ela quiser, certo? Mas eu também me examino, o meu próprio, aonde que eu tenho que me consertar, os meus erros, os meus acertos, entendeu? Então não adianta eu só ficar falando do erro do outro, que está errado, e eu mesmo fazer igual, que aí eu seria hipócrita, né? E se eu estiver fazendo, eu tenho que me consertar, porque se eu não consertar, vou ser hipócrita e continuar sendo hipócrita, entendeu? Então, e é o que a maioria, com a aparência da piedade, como ele fala, mas com todos aqueles requisitos que ele vai listar ainda há pouco aí, né? E ele está falando de homens com a aparência da piedade, ele não está falando, é igual o Messias falou, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Naqueles dias me dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, não fizemos maravilha, não profetizamos, não pregamos o seu nome? Aparte de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é a desobediência das leis morais, dos 10 mandamentos, tá? A transgressão à Torá. Então, vamos lá. Esse simples ato pode reafirmar sua fé. Feche os olhos por um instante e imagine que alguém estivesse descrevendo, com precisão cirúrgica, os comportamentos mais comuns da nossa sociedade atual: a arrogância, o egoísmo, a busca por prazer acima de tudo, a falta de gratidão, a traição. Agora imagine que essa descrição foi escrita quase 2 milênios atrás. Isso é exatamente o que acontece em 2 Timóteo, capítulo 3. Mas o que poucos percebem, e isso muda tudo, é para quem Paulo escreveu essas palavras. Não era sobre o Império Romano. Não era sobre os gregos, ou sobre os pagãos que adoravam deuses falsos. Paulo estava olhando na verdade, além do não seu é que tempo eles e descrevendo. não criticavam o Império Romano, porque o que ele está falando é que naquela carta de Timóteo, ele não estava criticando a perseguição do Império Romano que tinha naquela época sobre os seguidores do Messias. O que ele está falando ali, esse irmão aqui, que essa carta de 2 Timóteo, 1 Timóteo, descreve os homens amantes de si mesmo, com a aparência da piedade, com a aparência de religiosidade, porque nos originais hebraico não está com a aparência da piedade, está escrito com a aparência de religiosidade, entendeu? Mas negando o poder da piedade. Desses, afasta-te, a ordem de Paulo aos irmãos sinceros no Salvador, entendeu?
últimos Por isso que dias. a gente Esse- chama que tem a doutrina da separação. Por isso que o Criador nos separa de ambientes, de pessoas que estão andando em outro caminho, senão elas nos desvia do caminho que o Pai nos propôs para nós andarmos, do nosso propósito. Por isso que até alguns familiares se afastam, porque você prega a verdade, a pessoa não crê e não gosta que você fale da palavra da verdade. Ou você mesmo se afasta porque você vê que a pessoa está, apesar que você ame ela, mais que você ame, ela está no caminho, você está no outro, e você não pode negar o caminho que você está, porque senão você afasta da fé do Criador, e aí você vai perder, você não vai ser salvo, entendeu? Então, tem tudo isso aí. Vamos lá. Timóteo 3:1, ele começa dizendo: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A expressão últimos dias aparece em vários pontos do Novo Testamento e é usada pelos apóstolos não para falar apenas do fim do mundo, mas para designar o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Em Hebreus 1:2 lemos: Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. E em Atos 2:17, Pedro declara com ousadia: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ou seja, esse nós versículo já aqui é mal vivemos esse compreendido. O que é isso? Nos últimos dias derramarei do meu espírito a toda a carne. Não é a toda a carne sem exceção, porque às vezes tem versículo nas escrituras que está falando assim, ó. Eu quero que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Realmente, o Pai quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas tem versículo que fala assim, o mundo, como que é? O Espírito vai revelar, quando ele vier, a verdade a toda criatura. Toda criatura não é todos sem exceção. É todos aquele que crê. Não é todos sem exceção. Entendeu? A mesma coisa de derramar o Espírito sobre toda a carne. Toda a carne que vai ser eleita, vai ser escolhida para ou salvação ou para a missão do Criador. Não é sobre todo ser humano. E quando fala derramar o Espírito, é derramar a palavra. Às vezes a palavra pode até chegar aos incrédulos, mas eles não vão crer. Eles vão ouvir, mas não vão crer. Eles vão ouvir, ter a manifestação do Espírito na frente dele, mas eles não vão crer. Entendeu? Isso quer dizer, derramar do Espírito, derramar da palavra. Alguns vão crer, e esse sim vai ter o Espírito, e os outros não. O outro vai ver a presença do Espírito, ver assim, sentir, ver as manifestações que está de milagres, de coisa do Espírito. Eu não estou falando de milagre do anticristo que vai vir aí fazer milagres, sinais também para enganar o povo. Estou falando das coisas que vêm do Criador mesmo. E as pessoas não vão crer, porque elas não são das ovelhas do Salvador. Elas renegam a verdade, elas já não querem aceitar. profetizado, e ele está se intensificando. Mais perturbador ainda é o fato de que Paulo está descrevendo pessoas religiosas. Como sabemos disso? Porque ele termina a lista dizendo: tendo aparência de piedade, E se diz mas negando-lhe o poder. seguidor do Messias. Isso Se está diz. em 2 Timóteo 3:5. Tem muitos assim. Essas pessoas Falsos não profetas, são ateias, falsos não são seguidores do seitas Messias. ocultas. São indivíduos que falam de Deus, Ó, citam versículos. Porque o perigo não são os incrédulos, os ateus, para nós que somos seguidores do Messias, os demoníacos, porque eles já deixam nos tempos modernos, né? Que antes eles se escondiam, mas hoje não, eles mostram a cara. Eu faço culto ao demônio, para mim Lúcifer não é mal, né? E os ateus falam mesmo que ele é ateu, que ele não acredita em Deus, ele não se esconde. O perigo está no falso profeta e no falso cristão, que se camufla e se transfigura em anjo de luz, para enganar os verdadeiros filhos do Criador. E é assim que o anticristo vai vir. Ele vai vir com uma falsa paz, uma falsa piedade, como um anjo de luz. Entendeu? E os seus ministros, o que é os seus ministros? Seus seguidores, com as ideologias mudando, mas porque o anticristo, ele vai defender algumas partes da palavra, mas para manipular, entendeu? Então a gente que está com o som do Espírito e estuda a palavra, a gente vai estar atento nisso. Muitos não vão estar, entendeu? Então os ministros
que são seguidores, eles vão agir com a aparência da piedade também. Eles vão se vestir de santo, de piedoso, eu ajudo as pessoas, eu prego o evangelho. Aqui que o Salvador falou, nem todo que diz Senhor, Senhor, entra lá no reino do meu Pai. Somente quem faz a vontade do Pai. Naqueles dias, expulsamos demônios, não fizemos maravilha, não vos conheço. Entendeu? Então... Igrejas, mas não vivem a verdade do Evangelho. Quem é que expulsa Isso demônio? deveria causar um calafrio em qualquer um de nós. Não é pagão, Porque não é os essa ateus. discussão não está falando Quem é? apenas de outros. Ela pode estar falando de mim e de você. Exatamente. E a pergunta que não quer calar é: Se examine a como si mesmo. Paulo identificou que esses seriam os sinais do fim? O que ele começa revelando? Parece inofensivo, mas é muito mais grave do que imaginamos. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo começa sua lista com uma frase que hoje soaria quase como uma virtude, porque haverá homens amantes de si mesmos. Mas repare, esse é o primeiro sinal que ele menciona sobre os últimos Eu em dias. primeiro lugar, E isso é muito mais grave do que parece. Eu me amo a mim. Vivemos numa era em que o amor Mas próprio a é Bíblia celebrado fala, em amar o cada teu esquina. próximo como a ti mesmo. Frases como ame-se Servir uns acima aos de tudo. outros. Amar Seja uns aos sua outros. maior prioridade. Ninguém é mais importante que você. Inundam as redes sociais, Tem muitos palestras assim. motivacionais. Eu mesmo e já até quase... púlpitos. por isso que a palavra fala, se puser a fosse, enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Eu quase caio nesses enganos aí também, com a aparência da piedade, de pessoa, lógico que a gente tem que se amar, para poder amar os outros, mas ponha você em primeiro lugar, né? é você, e você se sentindo o seu ego lá em cima, se achando, né? Mas não é, cara, você tem que vir aqui, não é só por você tem que servir as pessoas, você tem que amar as pessoas, e o amor se faz no serviço, pregar para a salvação das almas, é alimentar as pessoas, ajudar, se você tiver financeiro, bem, se não tiver, ajude pregando, ajude com um abraço, ajude com a palavra de consolo, de fortalecimento, entendeu? A gente está aqui para ajudar um ao outro, não é eu em primeiro lugar, né? É os ensinos maior que tem aí. Não, esse negócio, não, é igual a teologia da prosperidade, não é errado você prosperar, mas do jeito que esses caras ensinam, não, o dinheiro, você tem que prosperar, você é reconhecido a sua fé pelo tanto que você prospera e tal, que não sei o que, isso tudo falácia, tudo contrário à palavra do Criador. Mas Paulo chama isso de decadência espiritual. Não é força, não é autoestima, é idolatria do eu. Quando o eu se torna Deus, Deus se torna opcional. Esse é o coração do problema. O culto ao próprio valor, quando exagerado, se torna uma negação da dependência de Deus. O homem se torna o centro, e não mais o Senhor. O que Paulo denuncia é um narcisismo espiritual disfarçado de empoderamento. E a consequência é devastadora. Se eu sou o centro, então minha vontade está acima da verdade. Meu sentimento vale mais que a palavra. Minha experiência mas pessoal a palavra fala que o invalida coração do qualquer homem confronto. é mais enganoso que tudo e mais corrupto que tudo. Porque a gente não é guiado por sentimento, e sim pela fé da palavra. Entendeu? Às vezes o nosso sentimento está de acordo com a palavra, mas como você vai saber? Às vezes não está, você tem que comparar o que você sente com a palavra. Muitos vai por sentimento, por sensações, entendeu? Isso tem gerado uma fé frágil, subjetiva e sem arrependimento. Um cristianismo centrado no conforto, não na cruz. Agora pense comigo. Nas igrejas modernas aí dos tempos, com não essa se pode frase. confrontar mais o pecado, porque fala que você está julgando, não se pode mais falar de arrependimento, não se pode falar de final dos tempos, quase você não vê falar disso nos tempos religiosos, né? E se fala pouco e de maneira distorcida também. Vamos lá. Amantes de si mesmos, porque ela é a raiz de todo o resto. Se eu amo a mim mesmo acima de tudo, então eu também sou mais propenso a amar o dinheiro, a ser arrogante, desobediente, ingrato, traidor. Tudo nasce da inversão do amor. Em Mateus 22, 37 a 39, Jesus deixou claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Veja a ordem: Deus, depois o próximo, depois você. Quando essa ordem é invertida, tudo se corrompe. Mas o que Paulo revela em seguida mostra que não é só uma crise de identidade, é uma rejeição consciente da verdade. Em 2 Timóteo 3,7, Paulo descreve um dos sintomas mais sutis e perigosos da apostasia nos últimos dias, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas assim não são ignorantes. Elas estão sempre ouvindo algo novo, sempre em busca de informação, tudo sobre coisas do mundo, sempre mas da consumindo palavra conteúdo. Elas têm acesso à Bíblia, a sermões, a estudos, a pregações, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o problema não está na falta de dados, mas na rejeição do arrependimento. Elas não querem ser confrontadas, não querem ser transformadas, querem acumular palavras, mas não carregar a cruz. Querem inspiração, mas rejeitam a rendição. Vivemos exatamente esse tempo. Nunca tivemos tanta gente aprendendo sobre espiritualidade, mas ao mesmo tempo nunca vimos tanto relativismo. A minha verdade, o meu jeito de crer, o que Deus falou só comigo. Frases como essas mostram que a verdade deixou de ser uma pessoa, Cristo, e virou uma sensação subjetiva. Paulo antecipa esse cenário de forma assustadora. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele adverte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que agrada o ouvido. Eles não querem doutrina, querem afirmação. Não querem ser curados, querem ser consolados em sua doença espiritual. E para isso, escolhem mestres que digam o que elas querem ouvir, não o que Deus quer falar. Agora, pense nisso com seriedade. Quantas vezes você já viu pessoas buscando conselhos, mas rejeitando qualquer resposta que contrarie seus desejos? Quantas vezes você mesmo já procurou uma palavra e ignorou justamente aquela que te desafiava a mudar? Paulo não está descrevendo ateus nem intelectuais céticos. Ele está falando de gente religiosa que ouve, lê, busca, mas não suporta a verdade quando ela fere o ego. E o que ele revela em seguida vai ainda mais fundo. Não se trata apenas de rejeitar a verdade, mas de fingir viver uma fé que nem existe. Em 2 Timóteo 3,5, Paulo escreve algo que, para muitos, deveria soar como um grito de alerta. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Destes, afasta-te. Essas palavras não descrevem o mundo fora da igreja. Descrevem um tipo de fé que parece autêntica, mas está morta por dentro. Uma religiosidade de fachada. Uma espiritualidade sem raiz. Gente que ora, mas não se humilha. Que canta, mas não se entrega. Que prega, mas não obedece. Paulo está falando de um cristianismo sem cruz, sem arrependimento, sem transformação. Um cristianismo de palavras certas, gestos corretos, mas com o coração longe de Deus. Primeiro que essa palavra cristianismo foi modificada por Roma, né? É seguidor do caminho, seguidor do Messias ou do Nazareno. Esse é o nome. Não tem... Cristianismo é inventado por Roma. Por isso que é falso, né? Lógico que é falso. É um cristianismo baseado em rituais, em religiosidade e regras de homens, líder corruptos, regras de homem pecador que quer controlar o outro homem. Não é regra da palavra do Criador. Essa ninguém quer, entendeu? Lógico que é falso. O cristianismo é falso mesmo. Aí fala que eu estou blasfemando. Não, quem está blasfemando é quem está nesse cristianismo falso. Eu estou atrás do seguidor do Messias, do caminho, da palavra da verdade. Não de escutar o que eu quero ouvir, porque senão não me transforma. O confronto é que transforma. A palavra que te fala, você está errado, você é pecador, você tem que se consertar aqui. O Espírito veio para isso, para convencer do quê? Do pecado, do juízo e da justiça.
Então pronto. Né? Não é para só consolo e conforto é quando você passa por luta, por tribulações, por dificuldade, por perda. Aí sim, é palavra de consolo, de conforto, de fortalecimento. Quando você erra, é palavra de confronto, para você se arrepender dos seus erros. Mas quem é que quer? Ninguém quer. Na hora de confrontar o outro que erra, aí quer. Mas na hora de quando não é com você, ninguém quer. Aí não, eu não. Isso é de piedade. A palavra usada no original grego se refere a uma forma externa, como uma máscara ou uma encenação. Não é um erro sincero, é uma atuação consciente. E mais grave ainda, essas pessoas negam o poder de Deus, não com palavras diretas, mas com uma vida que não reflete o reino. Falam de graça, é quando eu mas falo vivem em que a pecado. palavra tem poder de te curar, de te transformar, não só de curar de enfermidade, mas de curar sua alma, de te dar arrependimento, tem poder de te dar livramento, tem poder de um monte de coisa, né? A pessoa fala da boca para fora na religião, a palavra tem poder, mas para ela ter poder você tem que obedecê-la, entendeu? Para ela se manifestar o poder na sua vida, entendeu? Então, outra coisa, que eu ia falar que a palavra tem poder sobre o que mesmo, meu Pai Celeste? Me dê aqui uma luz. A palavra, o sobrenatural, ela tem poder. Sim, lembrei. Ela tem o poder de fazer você crer mais na palavra do Criador do que de governante. Mas a palavra fala, eu creio em Deus. Mas dá ouvido para os falsos profetas, dá ouvido para os governantes corruptos, dá ouvido para os líderes mundiais que gerem grandes tecnologias, dá mais ouvido para o homem caído do que ouvido para a palavra do Criador. Ué, que fé é essa do Criador? Dá mais ouvido, acredita mais na NASA do que acredita mais na ciência. A ciência tem coisa que ela faz para nos ajudar, para nos auxiliar, sim, eu não posso negar isso. Mas, no frigir dos ovos, na maior parte, ela é contrária às coisas do Criador. Hoje, alguns cientistas estão se curvando para algumas profecias bíblicas, porque viram que não tem como negar, né? Mas, ao longo das eras, a ciência negava tudo que a Bíblia falava, entendeu? A pseudociência, né? Então, mesmo ela sendo um veículo que pode nos auxiliar a curar a doença, mas tem muitas mentiras na ciência, não está a verdade absoluta lá. Então, a verdade absoluta só está no Criador, não está em nada dessa terra, não está nos homens, não está em ninguém. Entendeu? Então, que fé, que sobrenatural é essa que a pessoa tem? Não tem, ela acredita mais nos homens, ela nega com as suas atitudes a fé que ela diz ter. Porque ela crê mais nas coisas do mundo, nas pessoas do mundo, do que na palavra do Criador. Então, né? Isso serve para qualquer um de nós, para mim, para qualquer outro, estou falando, tá? Não é só para os outros, não. Falam de fé, mas não confiam. Falam de Por Deus, isso que a gente tem que se mas examinar nós decidem mesmos. como se fossem seus próprios deuses. E Estamos na sabe fé o que é verdadeira. mais assustador? A maioria não percebe, porque a aparência é convincente. Os gestos religiosos funcionam como uma armadura, mas por dentro está tudo seco, frio, vazio. Jesus já havia alertado sobre isso. Em Mateus 15:8, ele diz: Este povo honra-me com os lábios, Olha. mas o seu coração está longe de mim. Porque o Pai E não em pede, Tito 1:16, ele não pede rituais cerimoniais, ele pede ato de justiça, de verdade, de amor ao próximo, de amor à palavra do Criador. Quanto mais você ama a palavra, mais você se enche dela. De amor ao Criador próprio, de amor ao Salvador, de compaixão, de misericórdia, de atos de bondade, atos de pregação da palavra para a salvação das almas. É isso que o Pai quer. No Antigo Testamento era rituais, aquilo era adoração na carne, tudo se fez novo, agora é adoração em espírito e verdade, entendeu? Não é rituais que vai levar você para a obediência. A obediência é andar na justiça, na verdade, na paz, no amor, na compaixão, na misericórdia, no serviço, entendeu? No arrependimento, no perdão de pecados, de perdoar o próximo como o Messias te perdoou. É isso que o Criador quer. É esses gestos. Força. Confessam que conhecem a Deus,
mas negam-no com as obras. A piedade verdadeira não está em frases bonitas, nem em um vocabulário espiritual. Exato. Ela está em uma vida quebrantada, moldada pela obediência e sustentada pelo Espírito. Onde há poder, há transformação. Onde não há transformação, há apenas teatro. Mas Paulo ainda não terminou. A lista continua. E o que ele revela em seguida é tão detalhado que parece ter sido escrito depois de abrir o Instagram e assistir o noticiário. E aqui, quando fala de religiosidade vazia, não se fala só de catolicismo, de evangelismo. Fala de islamismo, fala de budismo, fala de espiritismo. Todas essas religiões têm uma aparência da piedade. Aparência. Mas distorce tudo que está na Bíblia, só pega a parte que convém da Bíblia, não pega a palavra que confronta. Ah, não, o Salvador foi só um homem sábio, nós devíamos seguir o seu exemplo. Não, é o Salvador, né? Para ela não é Salvador, porque ela não pagou. O Espiritismo disse que você tem que se reencarnar 500 vezes, aí você nega a cruz, você nega o sacrifício do Messias, porque se você tem que reencarnar, ele falou que ele já pagou, você vai pagar mais o quê? Voltar para pagar o quê mais? Né? Igual as religiões, as outras também, que não nega com a boca ele fala, eu creio na obra do Messias, a cruz, mas distorce a palavra, distorce o significado da cruz, distorce tudo, então tá negando. 2 Timóteo 3, 2 a 4, Paulo faz uma lista que, se fosse lida sem referência, poderia ser confundida com uma análise sociológica ou uma reportagem sobre a decadência moral do nosso tempo. Ele escreve: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, isso daí, tudo, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, que é isso traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso daí, ó, essa lista toda, o que ela quer dizer? Quer dizer a marca espiritual do anticristo. É isso. É tudo que é contrário à palavra. Esses frutos aí que ele listou, vai de conta o fruto do Espírito. Entendeu? Anticristo é anti-Deus, é anti-Bíblia, é Messias. Entendeu? Tudo que que é contra a palavra do Criador é anticristo. O anticristo não é só um líder mundial que vai vir aí, é esse também, que é o ditador, quem vai comandar tudo. Mas é um sistema contrário à Bíblia, é pessoas do mundo contrário à Bíblia. Tudo que é contrário às Escrituras é anti-Messias, é anti-Deus. Mesmo que fala de Deus, o Deus dela é o outro, não é o Deus do céu e da terra, não é o Deus das Escrituras, porque se fosse, ela ia ser contrário ao mundo, contrário às ideologias do mundo, morrer para o mundo para viver para a palavra ia guiar ela não ia distorcer a palavra, não ia rejeitar, não ia nada, por quê? Porque é a palavra é espírito de vida, entendeu? Essa lista. Agora, pense em tudo que vemos diariamente. Redes sociais lotadas de ostentação e vaidade. Crianças desafiando os pais como se fossem inimigos. Pornografia, violência, zombaria da fé. Tudo isso se encaixa com assustadora precisão. Isso não é linguagem simbólica, não é metáfora. É um raio-x direto da alma de uma geração. Paulo começa com amantes de si mesmos, já falamos disso. Mas logo em seguida vem avarentos, ou seja, escravos do dinheiro, de conquistas, de status. Depois, presunçosos e soberbos, pessoas cheias de si, arrogantes, que zombam da sabedoria dos outros. Depois vem isso tem gente que faz isso comigo. Não apenas xingamentos, mas gente que trata o sagrado com desprezo. Zomba da minha fé. Logo em seguida, desobedientes a pais e mães. Algo cada vez mais comum, não só entre adolescentes, mas adultos que rejeitam honra, rejeitam autoridade. Seguindo vem ingratos e profanos. Uma geração que perdeu o senso de reverência. Isso é outra coisa. Que quando eu tenho condições financeiras para ajudar uma pessoa, aí ela
me trata muito bem. Quando eu não posso ajudar financeiramente, eu só posso ajudar com uma palavra, com um abraço, com qualquer outra coisa, com incentivo, aí eu não presto mais. Porque ela só vê dinheiro, ajuda como dinheiro, né? Se eu não dou dinheiro, eu não tenho valor, não presto mais para ninguém. É isso. Conhece nada como santo, que pisa sobre tudo que é puro. E então ele atinge o coração emocional da crise, sem afeto natural, irreconciliáveis. A frieza nos relacionamentos, o individualismo extremo, o desprezo por vínculos verdadeiros. O amor se Quantos esfriando. lares destruídos por egoísmo? Quantas amizades perdidas por orgulho? É o que mais vemos hoje. Mas Paulo continua. Caluniadores, incontinentes, cruéis. Veja, não é só fraqueza humana, é uma brutalidade crescente, falta de autocontrole, prazer em ferir, cultura do cancelamento, ataques sem misericórdia. Depois, sem amor para com os bons. Vivemos um tempo em que o certo virou errado, e o errado virou moda. Gente piedosa é zombada, gente perversa é celebrada. E, finalmente, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é uma das frases mais fortes da Bíblia. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Prazer acima da obediência. Emoção acima da verdade. É o resumo do nosso tempo. Agora, pare e pense. Isso tudo foi escrito há quase 2000 anos. Paulo não tinha internet, não conhecia reality shows, redes sociais, influencers, cultura do entretenimento. E mesmo assim, descreveu com perfeição o padrão moral de 2024, Porque 2025, é o que eu falo. Paulo escreveu 2026. inspirado pelo Espírito Aruah HaKodesh, pelo Espírito Santo. Entendeu? Porque o Criador sabe do futuro que vai acontecer. Então ele passou para Paulo escrever, pôr no livro para anunciar, para ver se toca nas almas da pessoa, para a pessoa se converter, para ela ter sua alma salva. Mas muitos não vão aceitar e vão se perder. Porque querem amar mais esse mundo, amar os prazeres da carne e de tudo. A gente também é pecador, mas a gente luta contra a nossa carne para fazer mais a vontade do Espírito. E quando a gente erra e peca, a gente vai lá, confessa, pede a purificação, porque a gente vai ter essa luta contra a carne até o final da nossa vida. Mas tem uns, é diferente. Aqueles que se converteram, que pecam eventualmente, daqueles que vivem no pecado e não tem peso quando peca, não fica triste. A gente, quando é do Criador, a gente peca, a gente fica triste, porque sabe que desobedeceu o Criador e que vai perder a comunhão com Ele, entendeu? Porque o Criador não pode ter comunhão com o pecado, entendeu? Aí depois que a gente confessa, pede a purificação do sangue do Messias, a gente volta a ter comunhão, volta a ter unção, entendeu? Então, tem esses entendimentos aí, porque tem os incrédulos, mesmo que ele fala o nome de Deus, ele fala assim, o Messias morreu, já pagou, posso viver do jeito que eu quero, meu corpo é minha regra. E realmente, o corpo é seu, você faz o que quer. Mas isso vai ter uma consequência, porque você escolheu mais os prazeres do que obedecer o Criador. Então, não que você não possa se divertir, não possa ter lazer com a sua família. Está falando que a maior parte da ação humana é mais voltada para prazeres do que intimidade com a palavra, do que intimidade com o Criador, do que oração. Ele vai perder muito mais tempo com as coisas desse mundo do que com a coisa de Deus. É isso que está falando. Está falando que é proibido se divertir. E a diversão vai ser uma diversão perversa. Reality show que incita a promiscuidade sexual. Muitos aí, que se diz cristão, fica aí vendo reality show. Carnaval, vem carnaval aí, festa da carne. Né? Vai lá o que se diz cristão lá, a marchinha, vai, né? Vai, a aparência da piedade, a aparência, né? Aí fala de Deus, que Deus? Deus é século, só se for, porque o Deus das escrituras não condiz com essas coisas, né? A diversão, quando a gente se diverte, ela é festa, o Criador é Deus festeiro. Eu vou fazer um vídeo sobre as festas do Criador também, do Criador. E elas têm significado, tá? Mas, ou não hoje, outra vez. Mas tem a festa profana, bebida desenfreada, beberrice, droga desenfreada,
promiscuidade sexual desenfreada, isso aí é tudo contra a palavra do Criador. Que nem, você pode beber? Pode, mas não pode se embriagar. Que nem, você pode fazer sexo? Pode, mas só com o seu cônjuge, sem fazer com várias pessoas. Você pode ter o lazer? Pode, levar sua família para curtir a natureza, passear, curtir o parque. Por que, que a diversão tem que ser se bebedar, usar droga, sair com um e com o outro? Por que, que a diversão tem que ser zombar das pessoas? Por que, que a diversão tem que ser cair de bêbado no chão? Ué, isso é diversão, mas enfim, né? Vai fazer o quê? Cada um, cada um. Isso não é uma previsão genérica. Não é como o horóscopo, que se aplica a qualquer um. É um diagnóstico profético, inspirado por Deus, com alvos específicos. E o mais perturbador, Paulo está falando de pessoas que se consideram espirituais. Então, o que ele faz aqui não é só listar comportamentos, é mostrar que o molde espiritual da sociedade foi corrompido. A cultura deixou de ser neutra. O certo e o errado foram trocados, e a igreja, muitas vezes, está tentando se adaptar a esse molde, em vez de confrontá-lo. Porque a igreja fraudulenta, a verdadeira é o corpo de Cristo. Paulo responde, O corpo e sua do instrução Messias, final aliás. pode ser a diferença entre Corpo de apostasia Yahushua. e fidelidade. Para finalizar, é preciso lembrar que Paulo não escreveu esse alerta para gerar pânico, mas para despertar discernimento. Depois de descrever o cenário dos últimos dias, ele dá a orientação mais importante. Em 2 Timóteo 3,14, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Em outras palavras, não siga a multidão, siga a verdade. Ele também diz em 2 Timóteo 3,13: Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O mal vai crescer, sim. A corrupção vai se espalhar. Mas a resposta do cristão não é se esconder. É permanecer firme na Escritura, no arrependimento, na obediência. A maior tragédia não é viver em tempos difíceis. A maior tragédia é perder a fé em tempos difíceis. E se essa mensagem falou com você, comente aqui seguidor do Messias que fala que é seguidor, fala esse discurso. Eu não sou perfeito, não precisa obedecer não, o Messias já pagou. Quando a gente fala de obedecer a palavra, não, eu não sou perfeito, eu não sou santo, não precisa obedecer não. As escrituras estão cheias de mandamento de obediência, cara. Quando a pessoa começa com esse discurso, é um perigo. A pessoa, ou ela já se apostatou, ou está se apostatando da fé. Das duas, uma. Porque ela vai seguindo as amizades que afastam ela da verdade do Criador. Porque ela não consegue dizer não para aquela amizade. Se a amizade está se afastando, você tem você do Criador, da palavra do Criador, você tem que se afastar dessa amizade. Ué, aconteceu isso comigo, mas não. Então vai, depois que você for para a perdição, não adianta chorar lá que acabou, já não tem mais chance. A chance é aqui em vida. Já era, já Elvis. Vamos lá. Eu quero viver a verdade. Dá valor aos homens, não dá valor não. Esse simples o Criador ato já sua é uma palavra, forma não. de declarar sua Isso serve para mim fidelidade a também, Deus. tá? E se esse conteúdo te despertou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja preso à aparência, mas precisa voltar ao poder transformador do Evangelho. Não se trata de medo, trata-se de decisão espiritual, porque no fim o juízo virá. Mas ainda há tempo para quem tem ouvidos para ouvir. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe. Amém. Criador abençoe a todos. Pronto, irmãos. Muito obrigado. A paz reine no coração de vocês. Tomara que tenha servido de entendimento aí. Que o Senhor ilumine o entendimento. Abra os olhos do vosso entendimento. Que a palavra penetre nas vossas almas e converta as suas almas e o coração. Aquele que já é convertido, se avalie para ver se está no caminho do Salvador. Pergunte a ele, pergunte a palavra, pergunte a si mesmo, como eu faço comigo, tá bom? Se quiser também, se não quiser, é cada um, né? Aqui não é uma imposição, análise e reflexão, eu sempre falo isso, tá? Inscreva-se no canal, quem não é inscrito,
Bem-vindo aos novos inscritos. Compartilhe, por favor, o vídeo para chegar mais conhecimento. Deixa o like, por favor, para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros, tá bom? Amo todos vocês no Messias. Até a próxima. Fui.